Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha iluminar teus caminhos, Deus venha falar do teu coração, Deus possa fortalecer a tua fé, né? Nesse dia, mais uma vez, meditando na poderosa palavra do Senhor. A palavra é lâmpada. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, meus irmãos? Quero fazer um apelo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, né, com esse trabalho. Aperte o sininho, receba notificações, compartilhe um link com pessoas que você conhece, que gostam de uma palavra, que precisam de uma palavra de fé, né? Compartilhe, que tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O texto-chave nós estamos falando faz meses é o Salmo 107, versículo 11 e 12, que desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a sua palavra, amém? E no Salmo 107 nos diz que isso nos leva a cadeias, né? Cadeias com portas de bronze, trancas de ferro. Espiritualmente, Deus quer libertar através da palavra. Por isso que João escreveu João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus, amém? Temos falando do Lucas capítulo 8, da parábola da sementeira, amém? Eu vou ler o último texto que a gente leu para a gente recapitular do último vídeo, né? De quem é parente, quem são os parentes do Senhor? Somos todos irmãos. Lucas 8, no versículo 11, eu li o último vídeo. Diz assim: esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus, amém? Aqui fala da parábola da semente, a mesma de Mateus 13. Na sequência ele fala, no 16, ele fala de acender uma candeia, né? E no versículo 19, Lucas 8,19, ele diz assim: foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Se lembra que na última live eu estava lá no monte orando e gravando uma live que eu falei desta parábola, né? Falei também do Salmo 1, que aqueles que antes o nosso prazer está na lei de Deus e não está de andar na roda dos escarnecedores, né? O que tu quer dizer com isso, Moisés? Eu quero dizer com isso que aqui, neste ponto, a família de Jesus, né? Os irmãos, principalmente os irmãos, a mãe não, né? Maria, ela cria em Deus, sabia que Jesus era o Messias, né? Porque ela engravidou virgem, né? Ela estava grávida e nunca teve uma relação com ninguém, então ela sabia que era algo sobrenatural, algo diferente, ela sabia quem era Jesus. Mas os irmãos de Jesus estavam duvidando de quem ele era na terra, né? Estavam duvidando. E Jesus diz que a sua família, o que eu quero deixar para os irmãos, é aqueles que ouvem e praticam. Você está entendendo? Nem todos que se dizem servos de Deus são servos de Deus. Então Jesus diz o quê? Quem pratica, muitos vão à igreja, muitos leem a Bíblia, mas eles não fazem o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então vem a parábola da semente, a que foi semeada entre os espinhos e a que foi semeada em boa terra. Você está entendendo? Então ele vem explicando. Por isso nós falamos que a palavra sêmen, a palavra semente quer dizer sêmen, né? Que frutifica espiritualmente. Só que esse sêmen muitas vezes não frutifica em todos, porque muitos não praticam, eles ouvem e não praticam. Na sequência nós vamos ver isso. Então, filhos de Deus, né, é aqueles que obedecem. Muitas vezes quando a gente fala isso, as pessoas se ofendem. O irmão está dizendo que eu não sou filho de Deus. O irmão está dizendo que eu não sou filha de Deus. Você tem que te examinar, né? Você lembra que nós falamos de andar contra a palavra de Deus? Nos traz uma morte espiritual, que está em 1 Coríntios capítulo 11, 28, que é a palavra da Santa Ceia, que a gente deve se examinar. Quando eu estou pregando, eu não estou dizendo que tu não é um filho de Deus, eu estou dizendo que tu deve ver se tu é um filho de Deus, se tu pratica a palavra de Deus. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, eu vou te dar aqui a instrução, ela é como um DNA, você está entendendo? Hoje, se uma mulher diz assim, não, esse filho aqui é do Moisés, não, nós queremos ver um exame de DNA. Você está entendendo? Aí faz o exame de DNA, vai dizer se eu sou o pai da criança ou não. Assim é a palavra de Deus. Se tu te examinar pela palavra de Deus, você vai ver se você é um filho ou uma filha de Deus, ou se esse exame pela escritura está te dando negativo ou está te dando positivo.
Então a palavra de Deus ela é como um exame de DNA. Se tu fizer o exame, tu vai saber. Se tu ler a Bíblia e dizer assim, não, eu não faço o que a Bíblia está me pedindo aqui. Então você está vendo que você não é um filho de Deus, você está entendendo? Mas a palavra chama nós de adotado, como nós somos enxertados. Então ainda há tempo de tu ser filho de Deus ou uma filha de Deus, se tu ainda não é. E se tu quiser melhorar, porque o pai tem que ter o caráter, o filho tem que ter o caráter do pai, não é assim? Traços da mãe, não é assim? Você está entendendo? Eu não posso dizer que sou filho de Deus e não ser parecido com o Senhor Jesus, conforme ele andou na terra. Por exemplo, pregando a verdade. Não, meus parentes são aqueles que obedecem. Você está entendendo? É isso que eu tenho que dizer, porque foi o Senhor que disse, não é eu que estou dizendo, eu estou repassando. Mas eu sou teu irmão, eu chamo todo mundo de irmão, eu gosto de ter esse carinho, eu gosto de profetizar essa palavra na vida das pessoas, né? Porque eu quero que todos sejamos irmãos, mas todos temos que vir do quê? Do mesmo sêmen, da mesma palavra, né? Porque a palavra quer dizer sêmen, no 8:11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus, e a semente quer dizer sêmen. Você está entendendo? Então seja gerado pela palavra. Então você é um filho de Deus. Então você se examina. Faça um exame de DNA. Começa a ler a Bíblia. Lê devagarinho, lê um pouco hoje, lê um pouco amanhã. E Deus vai dizer se tu é um filho de Deus ou não é. E se tu detectar que tu não é, tu pode ser. Ela não proíbe de tu ser. Ela no dia do juízo sim. Aí vai se fazer o exame. E aí se nós não ser aprovados, nós não entramos no reino. Mas Deus quer que você entre. Amém? Então a família de Deus respondeu ele: minha família, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Pratiquem, né? Que Deus abençoe a vida com essa palavra. Em nome de Jesus. Paz.